Sermão de Jonathan Edwards. Deus glorificado na dependência do homem. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 29 ao versículo 31. Para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Os cristãos aos quais o apóstolo Paulo remeteu a epístola viviam em uma parte do mundo onde a sabedoria humana tinha grande reputação. Como o apóstolo observa no versículo 22 deste capítulo, os gregos buscam sabedoria. Corinto não ficava longe de Atenas, que por muitos séculos foi a mais famosa cidade da filosofia e aprendizagem no mundo. O apóstolo lhes observa como Deus, pelo Evangelho, destruiu e aniquilou a sabedoria deles. Os gregos cultos e seus notáveis filósofos, mediante toda a sua sabedoria, não conheceram a Deus nem puderam descobrir a verdade acerca das coisas divinas. Mas depois de em vão terem feito o máximo que puderam, por fim aprove a Deus se revelar pelo Evangelho que eles consideravam tolice. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 28. O apóstolo os informa no texto porque ele fez assim, para que nenhuma carne se glorie perante ele, sobre cujas palavras podemos fazer duas observações. Primeiro, o que Deus visa na disposição das coisas na questão da redenção, ou seja, para que o homem não se glorie em si mesmo, mas só em Deus, para que nenhuma carne se glorie perante ele, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 29 e 31. Segundo, como este propósito é alcançado na obra de redenção, ou seja, pela dependência absoluta e imediata que os homens têm em Deus e nessa obra, visando ao seu benefício. Em primeiro lugar, consideramos todo o benefício que eles possuem em Cristo e através dele. Ele nos foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Todo o benefício da criatura caída e redimida consiste nestas quatro características e não pode ser melhor distribuído do que nelas. Através de nós, Cristo é cada uma delas e não temos nenhuma delas senão por Ele. Cristo nos foi feito por Deus sabedoria. Nele está todo o benefício e a verdadeira excelência do entendimento. A sabedoria era algo que os gregos dominavam, mas Cristo é a verdadeira luz do mundo. Somente por Ele, que a verdadeira sabedoria é concedida à mente. Através de Cristo temos justiça. É permanecendo nele que somos justificados. Temos nossos pecados perdoados e somos recebidos como justos no favor de Deus. Através de Cristo temos santificação. Temos nele a verdadeira excelência de coração, como também de entendimento. Ele nos é feito justiça inerente, como também imputada. É através de Cristo que temos redenção, ou a verdadeira libertação de toda miséria e a concessão de toda felicidade e glória. Portanto, temos todo o nosso benefício por Cristo, que é Deus. Em segundo lugar, outra instância na qual aparece nossa dependência de Deus para o nosso próprio benefício é esta, que Deus é quem nos deu Cristo e que nós podemos ter estes benefícios através dele, pois ele nos foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Em terceiro lugar, é por Deus que estamos em Cristo Jesus e viemos a ter interesse nele, e assim
recebemos essas bênçãos que nos foram concedidas por Ele. Deus nos dá a fé por meio da qual aceitamos a Cristo. Este versículo demonstra nossa dependência em relação a cada pessoa da Trindade, para o nosso próprio benefício. Somos dependentes de Cristo, o Filho de Deus, visto que Ele é nossa sabedoria, justiça, santificação e redenção. Nós somos dependentes do Pai, que nos deu Cristo e fez ser essas características por nós. Nós somos dependentes do Espírito Santo, pois por meio dele estamos com Cristo Jesus. O Espírito de Deus nos dá fé em Cristo, pelo qual o recebemos e aceitamos. Deus é glorificado na obra de redenção, no fato de que há dependência tão absoluta e universal dos seus redimidos. Aqui proponho mostrar, primeiramente, que os redimidos dependem absoluta e universalmente de Deus para o seu próprio benefício. E, em segundo lugar, que Deus é exaltado e glorificado, por isso, na obra de redenção. Os redimidos dependem absoluta e universalmente de Deus. A natureza e o plano de nossa redenção são tais que somos diretamente e completamente dependentes dele. Somos inteiramente dependentes de Deus, em tudo e de todas as maneiras. As várias maneiras nas quais a dependência de um ser pode estar em outro para o seu benefício e nas quais os redimidos de Jesus Cristo dependem de Deus para o seu benefício são estas: que eles têm todo o seu benefício proveniente dele, e que eles têm tudo através dele e tudo nele. Ele é a causa e a origem de onde provém todo o seu benefício. É nesse particular que é proveniente dele. Ele é o meio pelo qual o benefício é obtido e transmitido. É nesse particular que eles o têm através dele. E ele é o próprio benefício dado e transmitido. É nesse particular que está nele. Os que são redimidos por Jesus Cristo dependem em todos estes aspectos muito direta e completamente de Deus para o tudo. Em primeiro lugar, os redimidos têm todo o seu benefício proveniente de Deus. Deus é o grande autor. Ele não é apenas a causa primeira, mas também a única causa formal. É de Deus que temos nosso Redentor. Foi Deus que nos proveu um Salvador. Jesus Cristo não é somente de Deus em sua pessoa, visto que ele é o Filho unigênito de Deus, mas ele também é proveniente de Deus, já que estamos envolvidos nele e no seu ofício de mediador, ele é o dom de Deus para nós. Deus o escolheu, o ungiu, o nomeou em sua obra e o enviou ao mundo. Considerando que é Deus quem dá, então é Deus quem consente o Salvador. Ele dá o comprador e fornece a coisa comprada. É proveniente de Deus que Cristo se torne nosso. Somos levados e unidos a Ele. É proveniente de Deus que recebemos fé para aceitá-lo, que temos interesse nele, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. É proveniente de Deus que recebemos todos os benefícios que Cristo comprou. É Deus quem nos perdoa e justifica, nos livra de irmos para o inferno, e no seu favor os redimidos são recebidos, quando justificados. Assim, é Deus que nos livra do domínio do pecado, nos limpa de nossa imundície e nos muda de nossa perversidade. É proveniente de Deus que os redimidos recebem toda a sua verdadeira excelência, sabedoria e santidade, e o recebem de duas maneiras, ou seja, tanto quanto o Espírito Santo, por quem estas coisas são imediatamente feitas, é proveniente de Deus, procede dele e é enviado por ele, e também considerando que o próprio Espírito Santo é Deus, por cuja operação e habitação o conhecimento de Deus, as coisas divinas, a disposição santa e toda graça são conferidos e sustentados.
Embora meios sejam empregados para conferir a graça na alma dos homens, é proveniente de Deus que tenhamos estes meios de graça, e é Ele que os torna eficaz. É proveniente de Deus que tenhamos as Escrituras santas, pois elas são a sua palavra. É proveniente de Deus que tenhamos as ordenanças, pois sua eficácia depende da influência imediata do seu Espírito. Os ministros do Evangelho são enviados de Deus, e toda a sua suficiência é proveniente dele. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 7. O seu sucesso depende completa e absolutamente da bênção e influência imediata de Deus. Os redimidos obtêm tudo através da graça de Deus. Foi por mera graça que Deus nos deu seu Filho unigênito. A graça é grande em proporção à excelência de que é dada. O dom era infinitamente precioso, porque era de uma pessoa digna e de glória infinita, e também próxima e querida para Deus. A graça é grande em proporção ao benefício que nos foi dado. O benefício é duplamente infinito, no fato de que nele temos libertação de uma miséria infinita, porque é eterna, e também recebe alegria e glória eternas. A graça em dar este dom é grande em proporção à nossa indignidade, a quem é dada. Em vez de merecermos tal dom, merecíamos infinitamente o mal das mãos de Deus. A graça é grande de acordo com a maneira de como é dada, ou em proporção à humilhação e custo do método pelos quais podemos obter esse dom. Ele se deu para habitar entre nós. Ele se deu para estar encarnado ou em nossa natureza e na semelhança da debilidade, mas sem pecado. Ele se deu em um estado humilde e afligido. Não apenas isso, mas como morto, para que pudesse ser um banquete para nossa alma. A graça de Deus em dar este dom é muito livre. Foi o que Deus se sujeitou a fazer sem obrigação. Ele poderia ter rejeitado o homem caído, como fez com os anjos caídos. Nunca fizemos nada para merecer. A graça nos foi dada enquanto ainda éramos inimigos e antes que tivéssemos nos arrependido. Foi através do amor de Deus, que não viu excelência em nós para atraí-la. Foi sem a expectativa de jamais a exigirmos. É meramente graça que os benefícios de Cristo são aplicados a tantas pessoas em particular. Aqueles que são chamados e santificados devem atribuí-la somente ao bom prazer da bondade de Deus, pela qual eles são distintos. Ele é soberano e tem misericórdia de quem ele tem misericórdia. O homem hoje tem uma maior dependência da graça de Deus do que tinha antes da queda. Ele depende muito mais da bondade livre de Deus do que antes. Outrora ele dependia da bondade de Deus para outorgar a recompensa da obediência perfeita, pois Deus não era obrigado a prometer e dar a mesma. Mas hoje somos muito mais dependentes da graça de Deus. Estamos necessitados da graça, não apenas para que a glória nos seja concedida, mas para nos livrar do inferno e da ira eterna. Sob o primeiro concerto, dependíamos da bondade de Deus para nos dar a recompensa da justiça. Assim, dependemos hoje, mas estamos necessitados da graça livre e soberana de Deus para nos dar essa justiça, a fim de perdoar nosso pecado e nos livrar da culpa e demérito infinito do pecado. Visto que hoje somos mais dependentes da bondade de Deus do que sob o primeiro concerto, então somos muito mais dependentes dessa livre e maravilhosa bondade. Hoje somos mais dependentes da boa vontade arbitrária e soberana de Deus. Estávamos em nosso primeiro estado dependentes dele para termos santidade. Tínhamos nossa justiça original proveniente dele.
Mas então a santidade não era dada na boa vontade soberana como o é hoje. O homem foi criado santo, porque conveio a Deus criar santo todas as suas criaturas racionais. Teria sido uma depreciação à santidade da natureza de Deus se ele tivesse feito uma criatura inteligente sem santidade. Mas se hoje o homem é caído, é santificado, é por graça simples e arbitrária. Não somos apenas mais dependentes da graça de Deus, mas nossa dependência é muito mais distinta, porque nossa insuficiência e desamparo em nós mesmos é muito mais evidente em nosso estado caído e arruinado do que éramos antes de sermos pecadores ou miseráveis. Somos mais evidentemente dependentes de Deus para termos santidade, porque primeiro somos pecadores e totalmente corruptos, e depois santos. Assim, a produção do efeito é sensata e sua derivação de Deus mais óbvia. Se o homem sempre fosse santo, não seria tão evidente que ele necessariamente não tivesse santidade como qualificação inseparável da natureza humana. Assim, somos mais evidentemente dependentes da graça livre para termos o favor de Deus, porque com justiça somos primeiramente o objeto do seu desprazer e posteriormente recebidos no favor. Somos mais evidentemente dependentes de Deus para termos felicidade, sendo primeiramente miseráveis e posteriormente felizes. É evidentemente por graça e sem merecermos, porque verdadeiramente não temos qualquer tipo de excelência para merecer, se assim pudesse haver, tal coisa como mérito na excelência da criatura. Não só estamos desprovidos da verdadeira excelência, mas estamos cheios e completamente corrompidos com o que é infinitamente abominável. Todo o nosso benefício é mais evidentemente proveniente de Deus, porque somos primeiramente despidos e completamente desprovidos de qualquer benefício e depois enriquecidos com todo o benefício. Recebemos tudo proveniente do poder de Deus. A redenção do homem é mencionada como obra do poder maravilhoso, como também da graça. O grande poder de Deus se evidencia em trazer o pecador do seu estado vil, das profundezas do pecado e da miséria, para esse estado exaltado de santidade e felicidade. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Efésios, capítulo 1, versículo 9. Somos dependentes do poder de Deus em cada etapa de nossa redenção. E também para nos converter e transmitir a fé em Jesus Cristo e a nova natureza. Trata-se da obra da criação. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo, Efésios capítulo 2, versículo 10. A criatura caída não pode obter a verdadeira santidade, senão sendo criada de novo. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios capítulo 4, versículo 24. É uma ressurreição dos mortos. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Colossenses, capítulo 2, versículo 12. É uma obra de poder mais gloriosa que a mera criação, ou fazer ressurgir à vida um corpo morto, em que o efeito obtido é maior e mais excelente. Esta santa e feliz natureza e a vida espiritual que é produzida na obra de conversão é de um efeito muito maior e mais glorioso que a mera existência e a vida. O estado de onde a mudança é feita
uma morte no pecado, uma corrupção total da natureza e profundidade de miséria. É muito mais distante do estado obtido que a mera morte ou não entidade. Pelo poder de Deus, também somos preservados no estado de graça, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Como a graça é a princípio proveniente de Deus, assim é continuamente proveniente dele e mantida por ele, tanto quanto a luz do sol brilha na atmosfera o dia todo, desde o começo da alvorada. Os homens são dependentes do poder de Deus para todo o exercício da graça, para continuar essa obra no coração, subjugar o pecado e a corrupção, aumentando os princípios santos e permitindo a produção dos frutos em boas obras. O homem é dependente do poder divino para levar a graça à perfeição, tornando a alma completamente amável na semelhança gloriosa de Cristo e enchendo-a com uma satisfatória alegria e bem-aventuranças, e também para a ressurreição do corpo à vida, a esse estado perfeito que será adequado para a habitação e meio para a alma tão perfeita e abençoada. Estes são os efeitos mais gloriosos do poder de Deus, que são vistos em uma série de seus atos com respeito às criaturas. O homem era dependente do poder de Deus em seu primeiro estado, mas hoje ele é mais dependente desse poder. Ele precisa do poder de Deus para fazer mais coisas e dependente de um exercício mais maravilhoso do seu poder. Tratava-se de um propósito do poder de Deus tornar o homem santo no princípio, mas é mais notável hoje, porque há muita oposição e dificuldade no processo. Tratava-se de um propósito mais glorioso de poder tornar o homem santo, que era tão depravado e vivia sob o domínio do pecado, do que outorgar santidade onde antes não havia. Tratava-se de uma obra mais gloriosa de poder salvar a alma das mãos do diabo e dos poderes das trevas e levá-la a um estado de salvação, do que outorgar santidade onde não havia posse anterior ou oposição. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Lucas, capítulo 11, versículo 21 e 22. Portanto, tratava-se de uma obra mais gloriosa de poder sustentar a alma num estado de graça e santidade e levá-la avante até ser glorificada, quando há tanto pecado permanecendo e reinando no coração resistente e Satanás, com todo o seu poder opositor, do que deveria ter sido impedido ao homem cair no princípio, quando Satanás nada tinha no homem. Assim, mostramos como os redimidos são dependentes de Deus para o seu próprio benefício, visto que tudo provém dele. Em segundo lugar, os homens também são dependentes de Deus para tudo, visto que têm tudo através dele. Deus é o meio, como também o autor e a fonte. Tudo o que temos, sabedoria, perdão de pecado, livramento do inferno, aceitação no favor de Deus, graça e santidade, bem-estar e felicidade verdadeiros, vida eterna e glória, é proveniente de Deus por um mediador. Este mediador é Deus. Através desse mediador, nós temos dependência absoluta, assim como através dele recebemos tudo. De forma que esta é outra maneira na qual temos nossa dependência de Deus para todo benefício. Deus não apenas nos dá o mediador e aceita sua mediação e do seu poder e graça concede as coisas compradas pelo mediador, mas também ele, o mediador, é Deus. O que temos por compra são as nossas bênçãos.
A compra foi feita por Deus, as bênçãos são compradas por Ele e Deus dá o comprador. Não apenas isso, mas Deus é o comprador. Deus é o comprador e o preço, pois Cristo, que é Deus, comprou estas bênçãos para nós, oferecendo-se como o preço de nossa salvação. Ele comprou a vida eterna pelo sacrifício de si mesmo, oferecendo-se a si mesmo. Hebreus capítulo 7, versículo 27. Uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus capítulo 9, versículo 26. Na realidade, foi a natureza humana que foi oferecida, mas era a mesma pessoa com o divino e, portanto, foi um preço infinito. Como temos nosso benefício através de Deus, temos a dependência dele num aspecto que o homem em seu primeiro estado não tinha. O homem devia ter vida eterna através de justiça própria, de forma que tinha dependência parcial do que estava nele. Temos dependência daquilo que através do qual temos nosso benefício, como também daquilo proveniente do qual a temos. Embora a justiça do homem, da qual ele dependia, fosse realmente proveniente de Deus, não obstante era dele mesmo, estava inerente em si, de forma que sua dependência não era tão imediatamente de Deus. Mas hoje, a justiça da qual somos dependentes não está em nós mesmos, mas em Deus. Somos salvos através da justiça de Cristo, Deus. Ele nos foi feito por Deus justiça. A respeito disso, está profetizado em Jeremias capítulo 23, versículo 6, incluído neste nome, o Senhor, justiça nossa. A justiça pela qual somos justificados é a justiça de Cristo, é a justiça de Deus, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Assim, na redenção, não só temos todas as coisas provenientes de Deus, mas por e através dele. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Em terceiro lugar, os redimidos têm todo o seu benefício em Deus. Não apenas temos todo o benefício proveniente dele, mas consiste nele todo o nosso bem. O bem dos redimidos é ou objetivo ou inerente. Por bem objetivo quero dizer o objeto extrínseco, na posse e prazer do qual os redimidos estão satisfeitos. O seu bem inerente é a excelência ou prazer que está na própria alma. Com respeito a ambos os aspectos, os redimidos têm todo o benefício em Deus, ou, que é a mesma coisa, o próprio Deus é todo o benefício deles. Os redimidos têm todo o seu benefício objetivo em Deus. O próprio Deus é o grande bem ao qual eles são levados à posse através da redenção. Ele é o bem maior e a soma de todo o bem que Cristo comprou. Deus é a herança dos santos. Ele é a porção da alma. Deus é a riqueza, o tesouro, o alimento, a vida, o lugar de habitação, o ornamento, o diadema, a honra e a glória perpétuas dos redimidos. Eles não têm nada no céu exceto Deus. Ele é o grande bem que os redimidos recebem na morte e através do qual eles ressuscitarão no fim do mundo. O Senhor Deus é a luz da Jerusalém celestial. É o rio puro da água da vida que corre e a árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse, capítulo 22, versículo 1. Capítulo 2, versículo 7. A gloriosa excelência e beleza de Deus será o que entrará à mente dos santos para sempre, e o amor de Deus será o seu banquete perpétuo.
Os redimidos desfrutarão de outras coisas. Eles desfrutarão dos anjos, se alegrarão uns para com os outros. Mas aquilo que eles desfrutarão com os anjos, ou uns com os outros, ou no que quer que seja que lhes dê deleite e felicidade, será o que será visto de Deus neles. Os redimidos têm todo o seu benefício inerente em Deus. O bem inerente é duplo, ou excelência ou prazer. Estas qualidades dos redimidos não só derivam de Deus, ainda que causados por Ele, mas as têm nele. Eles têm excelência e alegria espirituais por um tipo de participação em Deus. Eles são feitos excelentes por uma comunicação da excelência de Deus. Deus põe sua própria beleza, ou seja, sua semelhança formosa na alma dos redimidos. Eles são feitos participantes da natureza divina ou imagem moral de Deus, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 4. Eles são santos por terem sido feitos participantes da santidade de Deus, Hebreus, capítulo 12, versículo 10. Os santos são formosos e benditos pela comunicação da santidade e alegria de Deus, como a lua e os planetas são iluminados pela luz solar. Os santos têm alegria e prazer espirituais por um tipo de efusão de Deus na alma. Os redimidos têm comunhão com Deus nestas coisas, ou seja, eles participam com Ele e nele. Os santos têm sua excelência e bem-aventuranças espirituais pelo dom do Espírito Santo e por sua habitação neles. Eles não só são causados pelo Espírito Santo, mas estão nele como seus princípios. O Espírito Santo, que se torna habitante, é um princípio vital na alma. Ele, agindo na alma, torna-se fonte de verdadeira santidade e alegria, como fonte de água pelo esforço e difusão de si mesma. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João, capítulo 4, versículo 14. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. João, capítulo 7, versículo 38 e 39. A importância de Cristo ter nos comprado é a fonte de água mencionada mais acima. Os rios de água viva há pouco mencionados. A plenitude das bênçãos que os redimidos receberão no céu é o rio da água da vida que procede do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse capítulo 22, versículo 1. Este rio, indubitavelmente, representa os mesmos rios de água viva explicados em João capítulo 7, versículo 38 e 39, que em outra passagem são chamados rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Salmos 46, versículo 4. Nisto consiste a plenitude do bem que os santos recebem de Cristo. É pela participação do Espírito Santo que eles têm comunhão com Cristo na sua plenitude. Deus tem dado o Espírito sem medida sobre ele. Eles recebem da sua plenitude e graça sobre graça. Esta é a plenitude da herança dos santos. Está escrito que esse pouco do Espírito Santo que os crentes têm neste mundo é o extremo da herança que eles possuem, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações, segundo Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 5.
em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. O Espírito Santo e as coisas boas são mencionadas na Escritura como o mesmo bem. É como se o Espírito de Deus, comunicado à alma, incluísse todas as coisas boas. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Mateus capítulo 7, versículo 11. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Lucas, capítulo 11, versículo 13. Esta é a plenitude das bênçãos pelas quais Cristo morreu, a fim de obter e o assunto das promessas do Evangelho. Cristo nos resgatou da maldição da lei, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14. O Espírito de Deus é a grandiosa promessa do Pai. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Lucas capítulo 24, versículo 49. O Espírito de Deus é chamado o Espírito Santo da promessa. Efésios capítulo 1, versículo 13. Cristo recebeu esta bênção prometida e foi dada em suas mãos, assim que ele terminou a obra de nossa redenção para conceder a todos os que ele tinha redimido. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Atos capítulo 2, versículo 33. De forma que toda a santidade e felicidade dos redimidos estão em Deus. Está na comunicação, habitação e ação do Espírito de Deus. A santidade e felicidade estão no fruto, aqui e no futuro, porque Deus habita neles e eles em Deus. Deus nos deu o Redentor, e é por meio dele que nosso benefício é comprado. Deus é o Redentor e o preço. Ele também é o bem comprado, de forma que tudo o que temos é proveniente de Deus, através dele e nele. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Romanos capítulo 11, versículo 36. A mesma palavra grega, que é traduzida aqui por para ele, pode ser traduzida por nele. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Deus é glorificado na obra de redenção por este meio, qual seja pelos remidos terem tão grande e universal dependência de Deus. O homem tem a maior oportunidade e obrigação de observar e reconhecer a perfeição e autossuficiência de Deus. Quanto maior a dependência da criatura na perfeição de Deus e maior interesse tiver por ela, maior a oportunidade que tem de observá-la. Quanto maior interesse a pessoa tiver e mais dependente for do poder e graça de Deus, maior será a oportunidade de ela observar esse poder e graça. Quanto maior e mais imediata a dependência houver na santidade divina, maior será a oportunidade de observá-la e reconhecê-la. Quanto maior e mais absoluta dependência tivermos da perfeição divina como qualidade pertencente às pessoas da Trindade, maior será a oportunidade que teremos de observar e possuir a glória divina de cada uma delas. É claro que aquilo que mais nos interessa recebe a maior parte de nossa observação e atenção. Este tipo de interesse por qualquer coisa, ou seja, pela dependência, tende a ordenar
e obrigar a atenção e a observação. As coisas de que não somos muito dependentes são fáceis de serem negligenciadas, mas podemos temer não observar as coisas das quais temos grande dependência. Por causa de nossa tão grande dependência de Deus e de sua perfeição em tantos aspectos, Ele e sua glória estão mais diretamente colocados em nossa visão, em cuja direção voltamos os olhos. Temos a maior oportunidade de observar a autossuficiência de Deus quando a nossa está toda direcionada a Ele. Temos a maior oportunidade de contemplá-lo como bem infinito e fonte de todo o bem. Tal dependência de Deus demonstra sua autossuficiência. Quanto maior for a dependência da criatura em Deus, maior será a incapacidade da criatura em si mesma. Quanto maior a incapacidade da criatura, tanto maior deverá ser a plenitude do ser que a enche. O fato de termos tudo proveniente de Deus mostra a plenitude do seu poder e graça. O fato de termos tudo através dele mostra a plenitude do seu mérito e valor. O fato de termos tudo nele mostra a plenitude de sua beleza, amor e felicidade. Os redimidos, por causa da grandeza da dependência que têm em Deus, desfrutam não apenas a maior oportunidade, mas a obrigação de contemplar e reconhecer a glória e plenitude de Deus. Quão irracionais e ingratos seríamos se não reconhecêssemos essa suficiência e glória das quais dependemos de forma absoluta, imediata e universal. Por este meio, demonstra-se quão grande é considerada a glória de Deus em comparação com a criatura. O fato de a criatura ser tão total e universalmente dependente de Deus prova que a criatura não é nada e que Deus é tudo. Por este meio, evidencia-se que Deus está infinitamente acima de nós, que a força, sabedoria e santidade de Deus são infinitamente maiores que as nossas. Contudo, por maior e gloriosa que seja a compreensão que a criatura tenha de Deus, se não for sensata por diferenciar entre Deus e ela, para ver que a glória de Deus é grande em comparação com a própria, certamente ela não estará disposta a dar a Deus a glória devida ao seu nome. Se a criatura, em qualquer aspecto, se colocar no mesmo nível que Deus, ou se exaltar e competir com Ele, ainda que compreenda que grande honra e profundo respeito pertencem a Deus, provenientes daqueles que estão a maior distância, ela não será tão sensível de ser dependente dele. Quanto mais os homens se exaltam, menos eles estarão dispostos a exaltar Deus. É certamente o que Deus visa na disposição das coisas na redenção, se permitirmos que as Escrituras sejam a revelação da mente de Deus. Que Deus apareça cheio e o homem vazio em si mesmo. Que Deus apareça completamente e de modo algum o homem. É o desígnio declarado de Deus que os outros não se gloriem perante ele, e o que implica que é a sua intenção promover a própria glória comparativa. Quanto mais o homem se gloria perante ele, menos glória é atribuída a Deus. Por ser dessa forma designada, é que a criatura deve ser tão absoluta e universalmente dependente de Deus. A provisão é feita para que Deus tenha toda a nossa alma e seja o objeto de nosso respeito indiviso. Se tivéssemos nossa dependência em parte em Deus e em parte em alguma outra coisa, o respeito dos homens seria dividido a essas diferentes coisas das quais eles dependem. Seria como se dependêssemos somente de Deus para uma parte do nosso bem e em nós mesmos, e em outro ser para outra parte do nosso bem. Ou se tivéssemos nosso benefício somente em Deus e por outro que não fosse.
Deus e em alguma outra coisa distinta de ambos. Nosso coração estaria dividido entre o bem em si próprio e ele, de quem e por meio de quem o recebemos. Mas hoje não há ocasião para isso, sendo Deus não só proveniente de quem, mas também através de quem temos todo o benefício, de forma que o que quer que atraia nosso respeito, a tendência ainda está diretamente orientada a Deus. Tudo se une a Ele como o centro. Podemos observar aqui a sabedoria maravilhosa de Deus na obra da redenção. Deus fez a incapacidade e miséria do homem seu estado humilde, perdido e arruinado, no qual ele se afundou com a queda, uma ocasião para o maior avanço de sua própria glória, como de outras maneiras, muito particularmente nesta, que há agora muito mais dependência universal e evidente do homem em Deus. Embora seja de agrado de Deus erguer o homem desse abismo escuro do pecado e aflição no qual ele caíra e exaltá-lo excessivamente em excelência e honra a um alto lance de glória e bem-aventurança, para que a criatura nada tenha em qualquer ocasião de que se gloriar. Toda a glória pertence evidentemente a Deus. Tudo está na mera e mais absoluta e divina dependência do Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa da Trindade é glorificada igualmente nessa obra. Há uma dependência absoluta da criatura em cada passo da Trindade para tudo. Tudo é proveniente do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, Deus aparece na obra da redenção como tudo em todos. É justo que aquele que é e não há outro seja o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o tudo e o único nesta obra. Por conseguinte, essas doutrinas e planos da divindade, que são em qualquer ponto em particular opostos a tal dependência absoluta e universal de Deus, tiram o mérito da sua glória e contrariam o desígnio de nossa redenção. São esses planos que puseram a criação no lugar de Deus, em quaisquer dos aspectos mencionados que exaltem o homem no lugar do Pai, ou do Filho, ou do Espírito Santo, em qualquer coisa pertencente à nossa redenção. Ainda que eles deem margem a uma dependência dos redimidos em Deus, negam uma dependência que seja tão absoluta e universal. Eles possuem total dependência de Deus para algumas coisas, mas não para outras. Eles reconhecem que dependem de Deus para o dom e a aceitação de um Redentor, mas negam tão absoluta dependência nele para a obtenção de um interesse no Redentor. Eles admitem dependência absoluta no Pai por dar seu Filho, e no Filho por trabalhar a redenção, mas não completa dependência no Espírito Santo para a conversão e uma existência em Cristo, e assim ter direito aos benefícios. Eles reconhecem dependência em Deus por meio da graça, mas não absolutamente para o benefício e sucesso desse meio. Uma dependência parcial no poder de Deus para obter e exercer a santidade, mas não a mera dependência na graça arbitrária e soberana de Deus. Eles aceitam a dependência da graça livre de Deus para serem favorecidos, contanto que seja sem mérito formal, mas não como é sem ser atraído ou movido por qualquer excelência. Eles consentem uma dependência parcial em Cristo como aquele através de quem temos a vida, como tendo comprado novas condições de vida, mas ainda sustentam que a justiça pela qual temos vida é inerente em nós mesmos, como era sob o primeiro concerto. Qualquer que seja o plano, incompatível com nossa dependência total em Deus, de tudo que seja proveniente dele, através dele e nele, é repugnante ao desígnio e significado do Evangelho, e o rouba do que Deus considera seu esplendor e glória. Por conseguinte, ficamos sabendo de uma razão
porque a fé é o elemento pelo qual temos interesse por esta redenção, pois está inclusa na natureza da fé um reconhecimento sensato da dependência absoluta em Deus nesta questão. É muito adequado que ela deva ser requerida de todos, a fim de que todos tenham o benefício desta redenção, para que sejam sensatos e reconheçam sua dependência em Deus para tanto. É dessa forma que Deus planejou glorificar a si mesmo na redenção. É justo que ao menos ele tenha essa glória dos que são os submissos dessa redenção e desfrutem deste benefício. A fé é uma sensibilidade do que é real na obra da redenção. A alma que crê depende completamente de Deus para toda a salvação em seu sentido e ato. A fé humilha os homens e exalta a Deus. Concede toda a glória da redenção somente a Ele. A fé é necessária para a salvação, a fim de que o homem seja esvaziado de si mesmo e esteja sensível para saber o que ele é, um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. A humildade é um grande ingrediente da verdadeira fé. Aquele que verdadeiramente recebe a redenção, a recebe como uma criança. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Marcos capítulo 10, versículo 15. É um deleite para a alma que crê humilhar-se e exaltar-se somente Deus. Sua linguagem é: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Salmo 115, versículo 1. Sejamos exortados a exaltar somente a Deus e atribuir-lhe toda a glória da redenção. Empenhamo-nos em obter e aumentar em sensibilidade nossa grande dependência de Deus e ter como objetivo somente Ele, para mortificar a disposição autodependente e a autojustificação. O homem é excessiva e naturalmente propenso a se exaltar e depende do seu próprio poder ou bondade, como se esperasse de si mesmo a felicidade. Ele é propenso a respeitar alegrias incomparáveis de Deus e de seu espírito como algo nos quais encontra felicidade. Mas essa doutrina deve nos ensinar a exaltar a Deus, somente tanto por segurança e confiança como por louvor. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. O homem tem a esperança de que é convertido, santificado e que sua mente é dotada de verdadeira excelência e beleza espirituais. Que seus pecados são perdoados, que ele foi recebido no favor de Deus e exaltado à honra e bem-aventurança de ser seu filho, sendo herdeiro da vida eterna. Que ele dê a Deus toda a glória, e somente ele que o faz, somente ele que o faz diferir do pior dos homens deste mundo ou do mais miserável dos condenados no inferno. O homem tem muito mais conforto e forte esperança da vida eterna. Que sua esperança não o exalte, mas o disponha mais a se humilhar e refletir na própria e excessiva indignidade de tal favor e a exaltar a Deus somente. Qualquer homem eminente em santidade e abundante em boas obras, não tome para si dessa glória, mas a atribua àquele de quem somos feitura, criados em Jesus Cristo para as boas obras. Efésios capítulo 2, versículo 10.